diferente das dos deuses greco-romanos. Passou a ser, a partir do século IV, a religião oficial do Império Romano. Depois da confissão de Constantino Magno, em 312, após vencer uma batalha quase impossível, essa religião tornou-se a religião oficial do Império Romano. Alguns nomes merecem ser destacados, pois foram pessoas bastante influentes nesse período, que são Orígenes, Plotino, Santo Agostinho e São Jerônimo. São realmente foram grandes influentes desse período. Eu vou falar sobre os mosteiros medievais. Os mosteiros, pode-se dizer que eles foram as universidades primitivas. Eles eram centros de saber, mas eles eram dedicados apenas para os monges. E lá, esses monges eles não se dedicavam apenas para os estudos. Eles também faziam as tarefas do cotidiano. Eles tinham que produzir a própria comida, eles tinham que lavar os seus aposentos, arrumar os seus quartos. E esses mosteiros, eles eram localizados na beira de rios, onde o curso da água era desviado para fins próprios deles, como para eles lavarem as roupas, tomar banho, higiene pessoal, cervejaria, essas coisas. E um mosteiro que foi e ainda é grandemente conhecido é o de Monte Athos, que em grego é Agion Oros, que é Santo Athos, e hoje ele fica numa cadeia de montanhas no noroeste da Grécia. Assim como os imensos shopping centers e os grandes arranha-céus que temos hoje em dia, estes serão os nossos legados para o futuro, o que deixaremos de concreto e físico para a geração futura desse período. Na Idade Média funcionava da mesma forma. As grandes catedrais hoje são o legado físico e concreto daquela civilização e daquele período. As grandes catedrais, demoravam-se anos ou séculos até que fossem finalizadas. Um fato interessante é que mesmo as menos famosas, não devemos deixar de estudar ou conhecer as histórias que estão por trás dela, as histórias que estão por trás das construções, porque são histórias realmente fantásticas e que vale a pena ser ressaltadas. Bom, vou falar sobre as cruzadas. Ela foi motivada com o objetivo de expulsar os infiéis dos locais santos e recuperar desde a manjedoura de Belém até o Santo Sepulcro. A cristandade que organizou as 8 grandes cruzadas. Bom, a primeira das cruzadas foi em 1096, que teve até a oitava, de 1270. Tinham somado as motivações religiosas, muitos interesses políticos, como obter os territórios, comerciais, que foi o estabelecimento de postos de troca de produtos manufaturados, e militares, foi para promover saques para os conquistadores. Também a promessa principal que se fazia aos que aderiam à empreitada que se tornariam os possíveis conquistadores de uma relíquia religiosa, como, sei lá, o prego que crucificou Jesus Cristo, um exemplo, né? E todos os pecados cometidos pelo indivíduo seria perdoado e ele teria um lugar guardado no céu. Bom, hoje eu vou falar sobre a alquimia cristã. A alquimia é a transmutação de metais vis em ouro. Todo metal é transformado em ouro. Bom, deve-se observar que os grandes nomes da ciência medieval, a maioria estão ligados à igreja, e alguns deles foram até canonizados santos. Agora eu vou citar o nome de alguns dos mais famosos alquimistas. Entre eles tem o Alberto Magno, tem o Roger Bacon e tem o Lúlio. A Idade Média ela pode ser dividida em 4 períodos. O primeiro deles é conhecido como a Alta Idade Média, período onde os conhecimentos científicos eram poucos desenvolvidos. O segundo período começa a partir do século XI e XII, nos quais o Ocidente recebe influências islâmicas, tendo consequência um despertar pela busca do conhecimento, surgindo aí aquela que talvez possa ser a maior contribuição dos tempos medievos, a universidade. No terceiro período, que começa do século XIII e vai até o XIV, foi quando surgiu a chamada ciência medieval, particularmente conhecida como alquimia cristã. A Baixa Idade Média, já no século XV, é o quarto período, quando há um declínio da ciência escolástica, com o surgimento de conflitos e de pensamentos entre diferentes correntes.
integrando-se à ciência da vida prática e da sociedade. Vou falar sobre a universidade. Na Idade Média não existia universidade, existiam apenas os mosteiros, que eram destinados apenas aos monges, e os centros de pesquisas, que eram como o Museu de Alexandria e a Academia de Platão. Nesse centro de pesquisa eles estudavam a astrologia e o trivium e o quadrivium, que juntos formavam as 7 artes liberais. A primeira tentativa de uma universidade foi a Escola de Medicina de Salerno, na Itália, no começo do século X, que lá foi registrada a primeira tentativa de uma universidade. Mas a primeira universidade registrada mesmo é de Paris, em meados dos anos de 1150 e 1170.